O item 6.28.2 da norma NBR 5410 comenta sobre conexões soldadas, falando para evitar as conexões que são soldadas, devido ao grau de contaminação que pode ter, né, as soldas, né, e ocasionando a quebra do cabo. Porém, em determinadas ocasiões, ainda se utiliza a questão da solda. Emendas de prolongamento, derivação e rabo de rato. A emenda de prolongamento, ela é utilizada quando a gente precisa aumentar o tamanho do cabo. Então, eu tenho determinada instalação elétrica, onde um determinado cabo não está chegando ao ponto onde eu desejo fazer a instalação, eu preciso prolongar esse cabo. Neste caso, vou ter que utilizar uma emenda de prolongamento. Emenda de derivação. A emenda de derivação, ela é utilizada quando eu preciso ter mais um cabo naquela via onde já existe um determinado fio. Por exemplo, eu tenho um cabo A aqui e eu desejo fazer uma derivação desse cabo para o ponto B, por exemplo. Aí eu vou ter que fazer o que a gente chama de emenda de derivação. Ou seja, eu derivei um cabo que já estava indo para determinado local. Outro tipo de emenda é a emenda do tipo rabo de rato. Essa é a emenda mais comum. É onde eu pego dois cabos, dois fios, e faço uma pequena torção nesse cabo para fazer o nosso prolongamento. É a emenda mais utilizada em instalações elétricas. Claro, sempre lembrando que quando é feita uma emenda, a gente tem que fazer a isolação utilizando fita isolante. Conectores elétricos. Então aqui a gente tem alguns tipos de conectores elétricos. Split bolt, conectores de torção, conector múltiplo de polietileno, Sindal, conector gel, conector de conexões automáticas e termorretrátil. Então, falando um pouquinho de cada um deles. O split bolt, eles são mais indicados para o uso em caixas de derivação e também em passagem de instalações elétricas, em geral. O uso desse conector exige a utilização de uma isolação por meio de fita de alta fusão. Ou seja, além da fita isolante, que deve sempre ser utilizada, você deve usar a fita de alta fusão para evitar a entrada de oxigênio que vai vir, de repente, a criar um zinabre no próprio cabo ou no próprio conector, dificultando a passagem da corrente elétrica. O segundo conector é o conector de torção. O conector de torção, ele é usado de maneira mais rápida, né, para fazer uma conexão, mas sem abrir mão de segurança. Conta com os modelos de torção que são simples e tem grande capacidade de isolar. As cores definem a capacidade da corrente e a espessura de fio, ou seja, eles são feitos de várias cores. Conector múltiplo de polietileno Sindal. Esse conector é bastante utilizado, é bastante antigo, né? Ele é usado para emendas em quadros de comando. Isso se deve ao fato de possuir vários bornes juntos, o que configura uma excelente alternativa de isolação térmica. Então, através de uma chave, né, através de uma chave de fenda, uma chave Phillips, é possível afrouxar os parafusos dos bornes de conexão para então inserir os cabos e reapertar os parafusos. O tamanho máximo de cabos para conectar nesse conector Sindal é de até 16 milímetros quadrados. O próximo conector é o conector em gel. Ele possui um gel especial que protege a conexão contra umidade e corrosão. Esse não é um conector tão fácil de ser encontrado,
né? Eles são frequentemente utilizados em ambientes externos ou subterrâneos. Devido à sua vedação, não entram sujeiras, poeiras e umidades nas conexões, mantendo segura e confiável por mais tempo. Conector de conexão automática. Esse é bastante utilizado. Hoje em dia ele está se tornando bastante comum. Então, estão entre os mais versáteis do mercado, atualmente sendo comercializados em diferentes formatos. Outro diferencial é a sua indicação de proteção, o IP, né? Então ele possui um IP bastante alto, né? IP é uma classificação que permite a identificação do melhor tipo de conector de emenda, conforme a característica do ambiente. Geralmente o conector de conexão automática ele é feito através de uma alavanca, né? Então, com o auxílio de uma alavanca, né, você consegue conectar os fios e fazer a prensagem dele. Lembrando que os fios não devem possuir terminais, né, para fazer a conexão. E o último deles, o termorretrátil, além de garantir um isolamento elétrico até 1000 volts, os espaguetes termorretráteis, também é conhecido como espaguete, também proporcionam proteção mecânica e possibilitam ainda a identificação, né, porque cada espaguete tem uma cor diferente, devido à sua gama de cores, né? Então, praticamente, esses são os tipos de conectores que a gente utiliza na área de instalações elétricas. Então, onde utilizar alguns conectores elétricos? Então, o primeiro dele é o split bolt. Geralmente, ele é utilizado mais em caixas de entrada. Tá? Então, quando a gente necessita da entrada do padrão de energia elétrica, né? Então a gente utiliza esse tipo de conector. Geralmente são cabos mais espessos, né, cabos mais grossos, que vão utilizar esse tipo de conector. O processo de emenda utilizando esse conector é um processo mecânico através da utilização de ferramentas, né? O segundo conector, o conector de torção, geralmente ele é mais utilizado no dia a dia, né? Emendas rotineiras. Ou também emendas rápidas, que não vão perdurar durante um tempo muito grande. Uma emenda que você precisa fazer uma ligação provisória de determinado equipamento. Aí você vai utilizar um conector de torção. Ele é só feito através da utilização dos dedos, né? Então ele é muito fácil de ser feito e também tem um grau de proteção, né? E através das cores é que se determina o tipo de cabo que você vai utilizar para fazer a emenda. O conector múltiplo de polietileno, conector Sindal, aí ele é mais utilizado em equipamentos eletrônicos. Então eu quero fazer uma ligação de um alto-falante, eu quero fazer a ligação de um cabo de sinal, uma ligação de um cabo de sistema, um cabo de dados, eu posso utilizar o conector Sindal, né? O conector Sindal, ele perdeu um pouquinho para o conector de conexão automática, que hoje em dia é um dos mais utilizados. Mas antigamente, como não existia ainda esse conector, a gente utilizava bastante o Sindal, né? Então ele é de poliuretano e a conexão dele é feita através de parafusos, né? Permite grande isolação e também fácil retirada e conexão dos cabos. É utilizado até cabos de 16 milímetros, no máximo 16 milímetros quadrados. Conector gel, esse aqui é mais recente. Esse aqui é utilizado em emendas subterrâneas ou em locais úmidos, né? Então esse tipo de conector, ele é constituído, né, de um produto químico, né, onde em contato com o ar, né, ele vai criar uma resistência, uma membrana, né, onde ele vai impedir o contato do fio elétrico com o próprio ar, né, isolando completamente a emenda. Então é uma emenda que eu posso até utilizar dentro da água, se for o caso,
né? Porque ele vai isolar o cabo completamente. Conector de conexão automático, né? Esse aqui é do tipo alavanca. Esse é o mais utilizado hoje em dia, né? Conector tipo alavanca. Então ele é fácil de fazer a instalação, né? Não vou precisar de fita isolante, de nada para fazer essa emenda, nem de terminais, né? Você só desencapa o cabo, coloca no conector e abaixa uma alavanca, né? Fazendo esse processo muito rapidamente, né? A emenda vai ficar bastante segura. E esse tipo de conector hoje em dia já vem com grau de IP. O grau de IP ele vai determinar aonde esse cabo pode ser colocado. Em locais que tenham sujeira, em locais úmidos, em locais de aspersão com água. Então, quanto mais alto for esse IP, mais proteção esse conector vai ter. E por último, o conector termorretrátil, né? Esse conector ele vai fazer uma barreira e ele, além de fazer essa barreira de isolação, ele permite a identificação dos cabos, né? Visto que ele é composto de várias cores, né? Através de um ponto de aquecimento, você consegue fazer a isolação do cabo, né? Também sendo essa isolação praticamente sem contato com o oxigênio. Aula prática 4. Tipos de emenda. Nessa aula veremos alguns tipos de emenda, como emenda de prolongamento, emenda de derivação e emenda rabo de rato. Para a tarefa de emenda, iremos utilizar alguns tipos de alicate. Alicate universal, o alicate onde a gente pode fazer o corte e o decapamento e também a tração do cabo. Alicate de corte diagonal, que faz somente o corte do cabo e a retirada da sua capa. E alicate decapador, que serve para a retirada da isolação do fio. Fazemos o acabamento retirando o excesso. Aqui nós temos uma emenda de prolongamento. Emenda de derivação, quando queremos derivar o cabo em 3, 4, 5 vias.
emenda rabo de rato. Agora você já sabe os principais tipos de emenda e como fazer ela de maneira correta. Esperamos vocês para a próxima aula.